Capítulo 21. Libertar os pombos foi quase tão difícil como se despedir de sua família. Brouwer chorou ao abrir as portinholas de arame e erguer as gaiolas para fora da janela aberta. De início, os pombos pareciam não entender. Erguiam o olhar das sementes douradas nas tigelas de alimentos para ficar embasbacados. Brouwer, que com os braços gesticulando, os convidava a voar para a liberdade. Somente quando ele deu pancadas e sacudidelas em suas gaiolas, os pombos adejaram pelas mandíbulas abertas de sua prisão, e sem olhar para trás para seu carcereiro, se alçaram ao seu raial de sangue da madrugada. Brouwer observou seu voo com tristeza. Cada bater de asas azul-prateadas significava o fim de sua carreira de pesquisa científica. Muito depois que o céu se esvaziara, continuava olhando para fora da janela. Aquela fora o dia mais doloroso de sua vida, e ele ainda estava entorpecido por seu confronto com Matilde no início da madrugada. Sempre de novo, repetira a cena em sua mente, à procura de formas mais gentis e indolores pelas quais poderia ter informado que estava partindo. Matilde, dissera-lhe, não sei como dizer, mas tenho que dizer. Preciso de minha liberdade. Sinto-me aprisionado, não por você, mas pelo destino. Um destino que não escolhi. Espantada e assustada, Matilde apenas o fitara. Ele prosseguira. Subitamente, fiquei velho. Sinto-me um velho sepultado em uma vida. Uma prisão, uma carreira, uma família, uma cultura. Tudo me foi designado. Não escolhi nada. Preciso dar uma chance para mim. Preciso de uma oportunidade de me encontrar. Uma chance? Respondeu Matilde. Encontrar-se? Joseph, o que você está dizendo? Não compreendo. Você está pedindo o quê? Não peço nada de você. Peço algo de mim mesmo. Tenho que mudar minha vida, senão encararei minha morte sem jamais sentir que vivi. Joseph, isso é loucura. A voz de Matilde se elevou. Seus olhos se arregalaram de medo. O que houve com você? Desde que quando existe uma vida sua e uma vida minha? Compartilhamos uma vida. Fizemos um pacto de combinar nossas vidas. Mas como eu poderia dar algo antes que eu fosse meu? Não entendo mais. Liberdade, encontrar a si mesmo, jamais ter vivido? Suas palavras não fazem sentido para mim. O que está acontecendo com você, Joseph? Conosco. Matilde não pôde mais falar. Forçou ambos os punhos contra a boca. Virou para o outro lado e começou a soluçar. Joseph observara o corpo dela arfar. Aproximou-se. Ela respirava com dificuldade, a cabeça inclinada sobre o braço do sofá, as lágrimas escorrendo no colo, os seios ondulando com seus soluços. Querendo consolá-la, pôs a mão sobre o ombro dela, apenas para senti-la se esquivar. Foi então, naquele momento, que percebeu que atingira uma encruzilhada no curso de sua vida. Desligara-se, afastara-se da multidão. Consumara um rompimento. O ombro de sua esposa, as costas, os seios já não lhe pertenciam. Renunciara ao direito de tocá-la, e agora teria que encarar o mundo sem o abrigo daquele corpo. É melhor que eu vá imediatamente, Matilde. Não posso lhe dizer para onde estou indo. É melhor eu não contar nada. Deixarei instruções com Max sobre todos os meus negócios. Deixo tudo para você e não levarei nada comigo, exceto as roupas do corpo, uma pequena valise e dinheiro suficiente para me alimentar. Matilde continuou a chorar. Parecia incapaz de responder. Teria chegado a ouvir suas palavras. Quando souber onde ficarei, contactarei você. Ainda nenhuma resposta. Tenho que ir. Tenho que fazer uma mudança e assumir o controle de minha vida. Acho que quando conseguir escolher meu destino, ambos nos beneficiaremos. Talvez eu escolha a mesma vida, mas tem que ser uma escolha. Minha escolha. Ainda nenhuma resposta da Matilde em prantos. Brouwer deixara o quarto aturdido. Toda a conversa foi um cruel equívoco, pensou ele, ao fechar as gaiolas dos pombos e levá-las de volta à estante do laboratório. Em uma gaiola, restavam 4 pombos incapazes de voar porque experiências cirúrgicas danificaram seu equilíbrio. Sabia que deveria sacrificá-los antes de partir, mas não quis mais nenhuma responsabilidade por ninguém ou por nada. Assim, renovou a água e o alimento deles e os entregou à própria sorte. Não, jamais deveria ter falado com ela sobre liberdade, escolha, aprisionamento, destino, encontrar a mim mesmo. Como ela iria me compreender? Eu mal entendo a mim mesmo. Quando Friedrich falou comigo pela primeira vez nessa linguagem, não consegui compreendê-lo. Outras palavras teriam sido mais adequadas. Quiçá, breve licença, prêmio, exaustão profissional, um período prolongado em um spa norte-africano. Palavras que ela pudesse entender,
que pudesse oferecer como explicação à família, à comunidade. Meu Deus, o que ela dirá a todos? Em que situação a deixei? Não, pare. Isso é responsabilidade dela, não minha. Assumir a responsabilidade dos outros esse é o caminho para o aprisionamento, meu e deles. As meditações de Brouwer foram interrompidas pelo som de passos subindo as escadas. Matilde escancarou a porta, batendo-a contra a parede. Seu aspecto era desolador, a face pálida, os cabelos pendendo desgrenhados, os olhos inflamados. Parei de chorar, Joseph. Responderei a você. Existe algo de errado, algo de malévolo no que você acabou de me dizer. E algo de imbecil também. Liberdade, liberdade. Você fala de liberdade. Que sujeira comigo. Gostaria que eu tivesse tido sua liberdade. A liberdade de um homem de obter uma educação, de escolher uma profissão. Nunca antes almejei tanto uma educação. Gostaria de ter o vocabulário, a lógica para lhe demonstrar como você é tolo. Matilde parou e afastou uma cadeira da mesa. Recusando a ajuda de Brouwer, sentou-se em silêncio por um momento para tomar fôlego. Você quer ir embora? Quer fazer novas escolhas na vida? Será que esqueceu as escolhas já realizadas? Você escolheu casar-se comigo. Será que você realmente não entende que escolheu um compromisso comigo, conosco? De que vale a escolha se você se recusa a honrá-la? Não sei o que é. Talvez um capricho ou impulso, mas isso não é escolha. Era assustador ver Matilde naquele transe, mas Brouwer sabia que tinha que manter pé firme. Deveria ter me tornado um eu antes de me tornar um nós. Escolhi antes de estar suficientemente formado para fazer escolhas. Então isso também é uma escolha, revidou Matilde. Quem é esse eu que não se tornou um eu? Daqui a um ano você dirá que este eu de hoje ainda não estava formado e que as escolhas feitas hoje não valerão. Se é apenas autoilusão, uma forma de se esquivar da responsabilidade por suas escolhas. Em nosso casamento, quando dissemos sim para o rabino, dissemos não para outras escolhas. Eu poderia ter me casado com outros facilmente. Muitos homens me desejavam. Não foi você quem disse que eu era a mulher mais bonita de Viena? E continua dizendo. Matilde hesitou por um momento. Depois, desprezando o elogio, continuou. Você não entende que não pode simplesmente fazer um pacto comigo e depois de repente dizer não. Quero desfazê-lo, afinal estou em dúvida. Isso é imoral, é malvadez. Brouwer não respondeu. Conteve a respiração e imaginou-se surdo às palavras de Matilde, como os gatinhos de Robert. Sabia que ela estava certa e sabia que estava errada. Você quer poder escolher e, ao mesmo tempo, manter todas as escolhas abertas. Você me pediu que abrisse mão de minha liberdade, por menor que fosse, ao menos a liberdade de escolher um marido, mas deseja manter sua preciosa liberdade aberta. Aberta para satisfazer seu desejo com uma paciente de 21 anos. Joseph corou. Então é isso que você pensa? Não, isso não envolve Berta nem qualquer outra mulher. Suas palavras dizem uma coisa e seu rosto outra. Não tive uma educação formal, Joseph. Não foi por minha escolha, mas não sou tola. Matilde, não deprecie minha luta. Estou pelejando com o sentido de toda a minha vida. Um homem tem um dever para os outros, mas um dever maior para consigo. Ele... E uma mulher. E quanto ao seu significado, sua liberdade? Não quis dizer os homens e assim as pessoas. Homens e mulheres, cada um de nós tem que escolher. Não sou como você. Não consigo escolher a liberdade quando minha escolha escraviza os outros. Já pensou no que sua liberdade significa para mim? Quais são as escolhas para uma viúva ou para uma esposa abandonada? Você é tão livre quanto eu. É jovem, rica, atraente, tem saúde. Livre? Onde está com a cabeça, Joseph? Pense sobre isto. Onde está a liberdade de uma mulher? Não me permitiriam uma educação. Saí de casa de meu pai diretamente para sua casa. Tive que lutar contra minha mãe e minha avó, até pela liberdade de escolher meus tapetes e móveis. Matilde, não é a realidade que a aprisiona, mas apenas a atitude em relação à sua cultura. Algumas semanas atrás, uma jovem mulher russa veio se consultar comigo. As mulheres russas não gozam de mais de liberdade do que as vienenses. Contudo, essa jovem mulher conquistou sua liberdade. Ela desafia sua família. Ela exige uma educação. Ela exercita seu direito de escolher a vida que quer. O mesmo pode você. É livre para fazer o que bem entender. É rica. Pode trocar de nome e se mudar para a Itália. Palavras nada mais que palavras. Uma judia de 36 anos viajando livremente, Joseph? Você fala como uma idiota. Acorde. Viva na realidade. Não, nas palavras. E as crianças? Mudar de nome? Elas também escolherão novos nomes? Lembre-se, Matilde.
Foi você quem quis ter filhos tão logo nos casamos. Filhos e mais filhos. Eu lhe pedi para esperar. Matilde refriou suas palavras iradas e virou a cabeça para não olhá-lo. Não posso lhe ensinar como ser livre, Matilde. Não posso determinar seu rumo, pois assim deixaria de ser seu rumo. Mas se tiver a coragem, sei que encontrará o caminho. Ela se levantou e andou até a porta. Virando-se para encará-lo, falou em termos comedidos. Ouça, Joseph. Quer encontrar liberdade e fazer escolhas? Então saiba que este exato momento é uma escolha. Você diz que precisa escolher sua vida, e que com o tempo poderá optar por retomar sua vida aqui. Mas, Joseph, também escolho minha vida, e minha opção é dizer para você que não existe retorno. Você jamais poderá retomar sua vida comigo como sua esposa, porque quando você abandonar esta casa hoje, deixarei de ser sua esposa. Você não poderá optar por retornar a esta casa porque ela deixará de ser sua. Joseph fechou os olhos e deixou pender a cabeça. Os próximos sons que ouviu foram a porta batendo e os passos de Matilde descendo as escadas. Sentiu-se abalado com os golpes que absorvera, mas também estranhamente eufórico. As palavras de Matilde foram terríveis, mas ela tinha razão. Essa decisão tinha que ser irreversível. A sorte está lançada, pensou. Finalmente algo acontece comigo. Algo real. Não apenas pensamentos, mas algo no mundo real. Tantas vezes imaginei esta cena, mas agora eu a sinto. Agora sei o que é assumir o controle de meu destino. É terrível e maravilhoso. Terminou de arrumar a valise, depois beijou cada um de seus filhos adormecidos e sussurrou suavemente até logo para eles. Somente Robert se mexeu, murmurando: Onde está indo, papai? Mas imediatamente recaiu no sono. Quão estranhamente indolor era aquilo! Brower se maravilhou com a forma como entorpecera seus sentimentos para se proteger. Apanhou a valise e desceu as escadas até seu consultório, onde passou o resto da manhã escrevendo longas instruções para Frau Becker e para os 3 médicos aos quais passaria seus pacientes. Deveria escrever cartas com explicações para seus amigos? Hesitou. Não era esse o momento de romper todos os vínculos com sua vida anterior? Nietzsche dissera que um novo eu teria que ser construído das cinzas da vida antiga. Mas se lembrou de que o próprio Nietzsche continuara se correspondendo com alguns amigos antigos. Se nem mesmo Nietzsche conseguira arrostar o isolamento completo, por que Brauer deveria exigir mais de si mesmo? Assim, escreveu cartas de despedidas aos amigos mais íntimos, para Freud, Hans Flisch e Franz Brentano. A cada um descreveu as motivações de seu gesto, ao mesmo tempo em que reconhecia que essas razões, esboçadas em uma breve carta, poderiam parecer insuficientes ou incompreensíveis. Acredite, pediu a cada um, que este não é um gesto frívolo. Tenho motivos importantes para minhas ações e revelarei todos eles a vocês numa data oportuna. Em relação a Flisch, seu amigo patologista que se infeccionara gravemente ao dissecar um cadáver, Brower se sentiu particularmente culpado. Durante anos prestara-lhe apoio médico e psicológico, e agora que o estaria abandonando. Sentia-se culpado também em relação a Freud, que necessitava não apenas de sua amizade e aconselhamento profissional, mas também de apoio financeiro. Embora Zieg gostasse de Matilde, Brower esperava que, com o tempo, compreendesse e perdoasse sua decisão. Na carta para ele, Brauer acrescentou uma nota à parte cancelando oficialmente todos os débitos de Freud para com os de Brauer. Chorou enquanto desceu as escadas de Bachstrasse 7 pela última vez. Enquanto esperava que o moço de recados do bairro chamasse Fishman, meditou sobre a plaqueta de bronze na sua porta de frente. Dr. Joseph Brauer, clínico geral, 2º andar. A plaqueta já não estaria ali em sua próxima visita a Viena, nem em seu consultório. O granito e os tijolos e o 2º andar continuariam ali, mas já não seriam seus tijolos. Seu consultório logo perderia o odor da existência de Brauer. Experimentara o mesmo sentimento de deslocamento sempre que visitara sua casa de infância. A pequena casa que exalava tanta intensa familiaridade com a mais dolorosa indiferença, ela abrigava outra família batalhadora, talvez outro menino grandemente promissor que muitos anos depois, talvez crescesse para se tornar um médico. Mas ele, Joseph, não era necessário. Seria esquecido, seu local engolido pelo tempo, pela existência de outros. Ele morreria em algum momento nos próximos 10 ou 20 anos. Morreria sozinho, haja ou não alguém que a acompanhe, pensava ele. Uma pessoa sempre morre sozinha. Animou-se com o pensamento de que, se o homem está só e a necessidade é uma ilusão,
Ela estava livre. Contudo, ao subir no fiacre, sua animação deu lugar a um sentimento de opressão. Observou os outros apartamentos da rua. Estaria sendo observado? Estariam seus vizinhos espiando de cada janela? Sem dúvida, eles deviam estar informados desse grandioso evento. Ou saberiam no dia seguinte. Matilde, ajudada pelas irmãs e pela mãe, atiraria as roupas dele na rua? Ele soubera de esposas zangadas que fizeram isso. Sua primeira parada foi na casa de Max. Max o esperava, pois, no dia anterior, imediatamente após sua discussão no cemitério com Nietzsche, Brauer lhe confidenciara sua decisão de abandonar a vida em Viena e pedira que cuidasse das questões financeiras de Matilde. Novamente, Max esforçadamente tentou dissuadi-lo de sua impetuosa e prejudicial conduta. Em vão. Brauer mostrou-se resoluto. Finalmente, Max se cansou e pareceu resignado com a decisão de seu cunhado. Durante uma hora, os dois homens se debruçaram sobre o arquivo com os registros financeiros da família. Entretanto, quando Brauer se preparava para partir, Max subitamente se levantou e bloqueou a saída com seu corpanzil. Por um momento, especialmente quando Max abriu os braços, Brauer temeu uma tentativa de contê-lo fisicamente. Mas Max simplesmente queria abraçá-lo. Sua voz estava embargada pela emoção. Quer dizer que não teremos xadrez esta noite. Minha vida jamais será a mesma, Joseph. Sentirei uma falta terrível de você, seu melhor amigo que já tive. Acabrunhado demais para responder com palavras, Brauer abraçou Max e deixou rapidamente a casa. No fiacre pediu a Fishman que o levasse à estação ferroviária. E pouco depois de chegarem, contou-lhe que partiria em uma longa viagem. Pagou-lhe 2 meses de serviço e prometeu contactá-lo quando retornasse a Viena. Enquanto esperava pelo trem, Brauer repreendeu a si mesmo por não ter informado Fishman de que jamais retornaria. Tratá-lo tão negligentemente, como pôde fazer-lhe isso? Após 10 anos juntos, depois respondeu a si mesmo. Havia um limite para o que conseguia aturar no mesmo dia. Seu rumo era a aldeia de Kreuzlingen, na Suíça, onde Berta estava hospitalizada no sanatório Bellevue nos últimos meses. Estava intrigado com a instabilidade de seu estado mental. Não discernia quando e como tomar a decisão de visitar Berta. Tão logo o trem se pôs em movimento, reclinou a cabeça na almofada, fechou os olhos e meditou sobre os eventos do dia. Friedrich tinha razão. O tempo todo minha liberdade estivera aqui para que a arrebatasse. Poderia ter assumido o controle de minha vida anos atrás. Viena continua incólume. A vida prosseguirá sem mim. Minha ausência se faria sentir de qualquer forma daqui a 10 ou 20 anos. De uma perspectiva cósmica, que diferença faz? Tenho ainda 40 anos. Meu irmão mais novo está morto há 8 anos. Meu pai há 10. Minha mãe há 36. Enquanto ainda enxergo e ando, tomarei uma pequena fração de minha vida para mim mesmo. Estarei exigindo demais? Estou tão cansado de servir, tão cansado de cuidar dos outros. Sim, Friedrich tinha razão. Devo ficar subjugado ao dever para sempre? Devo, por toda a eternidade, viver uma vida que lastimo? Tentou adormecer, mas cada vez que cochilava, visões de seus filhos lhe invadiam a mente. Doeu imaginá-los sem um pai. Friedrich tem razão, lembrou a si próprio, ao dizer: você não deve criar filhos enquanto não estiver preparado para ser um criador e para gerar criadores. É errado ter filhos por necessidade, usar um filho para aliviar a solidão, dar sentido à vida reproduzindo a si mesmo em uma cópia. Também é errado procurar a imortalidade lançando um germe seu no futuro, como se o esperma contivesse sua consciência. Entretanto, e quanto aos filhos, eles foram um erro. Fui forçado a tê-los. Eles foram gerados antes que eu tivesse consciência de minhas escolhas. Mas eles estão aí, eles existem. Sobre eles, Nietzsche silencia. E Matilde alertou que talvez eu nunca mais os veja. Brauer caiu no desespero, mas logo se recuperou. Não. Tais pensamentos tinham que ser expulsos. Friedrich estava certo. Dever, propriedade, fidelidade, desprendimento, bondade são soporíferos que induzem a pessoa a um sono tão pesado do qual ela se acorda. Se é que acorda. Bem no finalzinho da vida. Apenas para descobrir que jamais realmente viveu. Tenho apenas uma vida que poderá retornar para sempre. Não quero me lamentar por toda a eternidade de que me perdi ao tentar cumprir meu dever para com meus filhos. Esta é minha chance de construir um novo eu das cinzas de minha vida antiga. Mais tarde, isso feito,
Encontrarei meu caminho até meus filhos. Aí, não serei mais tiranizado pelas noções de Matilde do que é socialmente permitido. Quem poderá bloquear o caminho de um pai até seus filhos? Como um machado, abrirei a golpes meu caminho até eles. No tocante a hoje, que Deus os ajude. Não posso fazer nada. Estou me afogando e tenho primeiro que salvar a mim mesmo. E Matilde? Friedrich diz que a única forma de salvar esse casamento é desistir dele. E é melhor acabar com o matrimônio do que deixá-lo acabar com você. Talvez o casamento tenha acabado também com Matilde. Talvez ela se sinta melhor sem mim. Talvez ela fosse tão prisioneira como eu. Lois Salomé diria isso. Quais foram suas palavras? De que jamais seria escravizada pelas fraquezas de outrem? Quem sabe minha ausência liberte Matilde. Era noite avançada quando o trem chegou em Constance. Brouwer saltou e pernoitou em um modesto hotel junto à estação. Era tempo, disse a si mesmo, de se aclimatar a acomodações de segunda e terceira classes. De manhã, pegou uma carruagem até o sanatório Beluve, em Crislin Glen. Ao chegar, informou o diretor Robert Binswanger que um pedido de consulta inesperado trouxera até Genebra, suficientemente próximo do Beluve, para que fizesse uma visita à ex-paciente Fräulein Papin. Não havia nada de incomum no pedido de Brouwer. Ele era bastante conhecido no Beluve, como velho amigo do ex-diretor Ludwig Binswanger, senhor recentemente falecido. O Dr. Binswanger ofereceu mandar chamar Fräulein Papin imediatamente. Ela está dando um passeio agora e discutindo seu estado com o novo médico, Dr. Durkheim. Binswanger se levantou e caminhou até a janela. Ali, no jardim, o senhor pode vê-los? De jeito nenhum, Dr. Binswanger. Não os interrompa. Estou convencido de que nada é mais prioritário do que uma sessão do médico com seu paciente. Além disso, o sol está lindo hoje em Viena, quase não tem aparecido ultimamente. Se o senhor não objetar, esperarei por ela no jardim. Além disso, seria interessante para mim observar o estado de Fräulein Papin, especialmente seu modo de andar, de sua posição discreta. Em um terraço mais baixo dos extremos, dos jardins do Beluve, Brouwer observou Berta e seu médico caminhando para lá e para cá ao longo de um caminho margeado por altos arbustos podados como primor. Escolheu cuidadosamente seu mirante, uma bancada branca no terraço superior quase inteiramente oculta pelos galhos nus de uma arvoredo lilás circundante. Dali, podia olhar para baixo e ver Berta claramente. Talvez, quando ela passasse por perto, ele conseguisse escutar suas palavras. Berta e Durkheim tinham acabado de passar sob a bancada e estavam se afastando pelo caminho. O perfume de lavanda de Berta subiu até ele. Inalou-o. Avidamente sentiu a dor de um profundo desejo percorrendo seu corpo. Quão frágil ela parecia! De súbito ela parou. Sua perna direita se contraíra. Lembrou-se da frequência com que isso ocorrera quando passeara com ela. Ela procurou se apoiar em Durkheim. Com que força o agarrava, exatamente como outrora agarrara Brouwer. Agora ambos os braços seguravam os de Durkheim, e ela se encostava nele. Brouwer rememorou-as encostando seu corpo nele. Oh, como gostava da sensação dos seus seios! Como a princesa sentindo a ervilha através de vários colchões, sentia os seios aveludados e dóceis dela através de todos os obstáculos. Sua capa persa de pele de carneiro e, sobretudo, o revestido de peles que ele usava não passavam de barreiras diáfanas ao prazer de Brouwer. O quadríceps direito de Berta sofria agora um grave espasmo. Ela levou a mão à coxa. Brouwer sabia o que se seguiria. Durkheim rapidamente a levantou. Carregou-a até o banco mais próximo e a deitou ali. Agora viria a massagem. Sim, Durkheim estava retirando as luvas, cuidadosamente enfiando-as nas mãos sob a sua capa, e agora começando a massagear-lhe a coxa. Berta gemeria de dor neste momento? Sim, suavemente. Brouwer conseguiu ouvi-la. Agora, ela não irá fechar os olhos como num transe, esticar os braços sobre a cabeça, arquear as costas e arremessar os seios para cima? Sim, é o que está fazendo. Agora sua capa se abrirá. Sim, ele viu a mão dela escorregar discretamente para baixo e desabotoá-la. Ele sabia que o seu vestido subira. Isso sempre acontecia. Ali, ela está dobrando os joelhos. Brouwer jamais a vira fazer aquilo antes. E o vestido está deslizando para cima, quase até a cintura. Durkheim estava imóvel como uma estátua, contemplando suas calcinhas de seda rosa e o tênue contorno de um triângulo fusco.
De seu mirante afastado, Brauer espia sobre o ombro de Durkheim, igualmente petrificado. Cubra, seu imbecil. Durkheim tenta descer-lhe o vestido e fechar a capa. As mãos de Berta interferem. Seus olhos estão fechados. Estará em transe? Durkheim parece agitado. Não é para menos, pensou Brauer, e olha nervosamente ao redor. Ninguém por perto, graças a Deus. A contração da perna diminuiu. Ele ajuda Berta a se levantar e ela tenta caminhar. Brauer se sente atordoado, como se não ocupasse mais o próprio corpo. Há algo de irreal na cena diante dele, como se estivesse assistindo a um drama da galeria de um teatro. Sentirá ciúmes do Dr. Durkheim? Ele é um jovem de boa aparência e solteiro, e Berta se encosta nele mais do que jamais o fizera em Brauer. Não, ele não sente ciúmes nem amiosidade, nem um tiquinho. Pelo contrário, sente-se amigo e próximo de Durkheim. Berta não os divide, mas os aproxima em uma fraternidade de agitação. O jovem casal continuou seu passeio. Brauer sorriu ao ver que, agora, o doutor, e não a paciente, caminhava com dificuldade. Sentiu uma forte empatia pelo sucessor. Quantas vezes fora ele quem tivera que caminhar com Berta, com a inconveniência de uma ereção latejante. Que sorte, Dr. Durkheim, estarmos no inverno, disse Brauer de si para si. É bem pior no verão, sem um sobretudo para se esconder. Aí, você tem que comprimi-lo sob o cinto. O casal, tendo atingido o fim do caminho, voltara agora na direção de Brauer. Berta levou a mão à bochecha. Brauer notou um espasmo nos músculos orbitais da jovem e que ela estava sofrendo. A dor facial, o tique doloroso, era uma ocorrência diária tão penosa que somente a morfina a aliviava. Berta parou. Brauer sabia exatamente o que seguiria. Era estranho. Novamente sentiu-se como no teatro. Só que ele era o diretor ou ponto orientado o elenco sobre as próximas linhas. Leve suas mãos ao rosto dela, as palmas nas bochechas, os polegares tocando no osso do nariz. Certo. Agora pressione ligeiramente e afague-lhe as sobrancelhas repetidamente. Bom? Viu o rosto de Berta se relaxar. Ela se levantou, segurou Durkheim pelos pulsos e levou ambas as mãos dela aos lábios. Agora Brauer sentiu uma apunhalada. Apenas uma vez ela beijara suas mãos daquela forma. Fora o momento mais íntimo entre eles. Ela se aproximou ainda mais de Brauer, que ouviu sua voz. Meu paizinho, meu querido paizinho. Aquilo doeu. Era disso que ela costumava chamar Brauer. Este não escutou mais nada. Foi o suficiente. Levantou-se e, sem dirigir palavra à perplexa equipe de enfermagem, caminhou para fora do Beluve e se enfiou na carruagem que o aguardava. Atordoado, retornou a Constance, onde de alguma forma conseguiu subir no trem. O apito da locomotiva o trouxe de volta a si. Com o coração batendo acelerado, afundou a cabeça na almofada e refletiu no que presenciara. A plaqueta de bronze, meu consultório em Viena, a casa de minha infância agora também Berta, todos continuam sendo o que eram. Nenhum deles precisa de mim para sua existência. Sou incidental, permutável. Não sou necessário para o drama de Berta. Nenhum de nós o é, nem mesmo os homens dominantes. Nem eu, nem Durkheim, nem aqueles ainda por vir. Sentiu-se oprimido. Talvez precisasse de mais tempo para absorver tudo aquilo. Estava cansado. Reclinou-se na poltrona, fechou os olhos e procurou refúgio nas fantasias com Berta. Mas nada aconteceu. Percorrera os passos usuais, concentrara-se no palco de sua mente, fixara o cenário inicial do devaneio, abrira-se para o que se sucedesse. Sempre coubera a Berta decidi-lo, não a ele. Recuar à espera do início da ação. Mas não houve ação. Nada se modificou. O palco continuou uma natureza morta, esperando por sua direção. Ao tentar, Brauer constatou ser capaz de evocar a imagem de Berta ou de descartá-la à vontade. Quando a evocava, surgia prontamente, em qualquer forma ou postura que ele desejasse. Mas ela perdera a autonomia. Sua imagem ficava congelada até que ele desejasse que se movesse. As coisas já não funcionavam. Seu vínculo com ela, o domínio dela sobre ele. Brauer ficou maravilhado com a transformação. Nunca antes pensara em Berta com tal indiferença. Não indiferença. Com tal calma, tal autodomínio. Não havia grande paixão ou desejo, mas tampouco havia rancor. Pela primeira vez entendeu que ele e Berta eram colegas de sofrimento. Ela estava tão aprisionada como ele estivera. Ela tão pouco se tornara o que era. Ela não escolhera a vida dela. Pelo contrário, testemunhava as mesmas cenas se repetindo incessantemente. De fato, ao pensar a respeito, Brauer percebeu toda a tragédia da vida de Berta. Talvez ela não soubesse dessas coisas. Talvez ela estivesse renunciando não apenas à escolha,
mas a consciência também. Com que frequência ela estava ausente, em transe, sem sequer experimentar a própria vida. Ele sabia que, a esse respeito, Nietzsche estava errado. Brauer não era vítima de Berta. Eles eram ambos vítimas. Quanta coisa aprendera! Ah, se pudesse recomeçar e se tornar agora o médico dela, o Jean Believe mostrara quão evanescentes foram os efeitos de seu tratamento. Que besteira despender mês após mês atacando os sintomas, as tolas escaramuças superficiais. Enquanto negligenciava a batalha real, a luta mortal por debaixo. Ruidosamente o trem emergiu de um longo túnel. A claridade da luz do sol devolveu a atenção de Brauer ao seu transe. Estava retornando a Viena para ver Eva Berger, sua antiga enfermeira. Olhou estupefato o compartimento do trem. Filo novamente, pensou. Estou sentado no trem indo ao encontro de Eva, porém confuso sobre quando e como tomei a decisão de vê-la. Ao chegar a Viena, pegou um fiacre até a casa de Eva e se aproximou da porta. Eram 4 da tarde, quase retornou certo. E depois, esperançoso de que ela estivesse trabalhando, mas ela estava em casa. Parecia chocada por vê-lo e o fitou sem proferir palavra. Quando ele perguntou se poderia entrar, ela consentiu, após perscrutar apreensiva as portas dos vizinhos. Ele se sentiu imediatamente confortado pela presença dela. 6 meses se passaram desde que a vira, mas continuava com facilidade de se desabafar com ela. Contou tudo o que ocorrera desde que a despedira. Seu encontro com Nietzsche, sua transformação gradual, sua decisão de reivindicar a liberdade e deixar Matilde e as crianças, seu silencioso encontro final com Berta. E agora, Eva, estou livre. Pela primeira vez em minha vida, posso fazer o que me vier à veneta. E aonde bem entender. Em breve, provavelmente logo depois de conversarmos, irei à estação de trem e escolherei um destino. Mesmo agora, ainda não sei para onde irei. Talvez para o sul, em direção ao sol. Quem sabe a Itália. Eva, de ordinário, uma mulher efusiva que costumava responder a cada frase de Brauer com parágrafos inteiros, quedava-se agora estranhamente emudecida. É claro, continuou Brauer, que estarei sozinho. A senhora me conhece, mas estarei livre para me encontrar com qualquer pessoa que eu escolher. Ainda nenhuma resposta de Eva. Ou para convidar uma velha amiga para viajar comigo à Itália. Brauer mal acreditava em suas palavras. Subitamente, imaginou um bando de seus pombos voando pela janela de seu laboratório de volta às gaiolas. Para seu desânimo, mas também alívio, Eva não respondeu às suas indiretas. Em vez disso, começou a questioná-lo. A que tipo de liberdade o senhor se refere? O que quer dizer com vida não vivida? Fez um aceno incrédulo com a cabeça. Joseph, nada disso faz muito sentido para mim. Sempre desejei gozar de sua liberdade. Que tipo de liberdade eu tive? Quando você se preocupa com o aluguel e com a conta do açougue, não tem tempo de se preocupar com a liberdade. Deseja a liberdade de sua profissão? Veja a minha profissão. Quando me despediu, tive que aceitar o primeiro emprego que me ofereceram. E neste exato momento, a única liberdade que desejo é não ter que trabalhar no turno da noite do Hospital Geral de Viena. O turno da noite? Por isso está em casa a esta hora, pensou Brauer. Ofereci-lhe ajuda para encontrar outro emprego, não recebi resposta a nenhuma de minhas mensagens. Eu estava chocada, respondeu Eva. Aprendi uma dura lição. Não se pode contar com ninguém, exceto consigo mesmo. A essa altura, pela primeira vez, elevou o olhar e fitou diretamente os olhos de Brauer. Enrubescido de vergonha por não tê-la protegido, começou a pedir-lhe perdão, mas Eva foi em frente, falando sobre seu novo emprego, sobre o casamento da irmã, sobre a saúde da mãe e depois sobre seu relacionamento com Gerhard Dietz, o jovem advogado que ela conhecera como paciente no hospital. Brauer sabia que a estava comprometendo com sua visita e se levantou para partir. Ao se aproximar da porta, desajeitadamente segurou-lhe a mão e começou a formular uma pergunta, mas hesitou. Teria ainda o direito de dizer-lhe algo familiar? Decidiu arriscar. Embora fosse óbvio que o vínculo de intimidade entre eles estava desgastado, 15 anos de amizade não são tão facilmente obliterados. Eva, já estou indo. Mas, por favor, uma última pergunta. Faça a pergunta, Joseph. Não consigo me esquecer da época em que estávamos próximos. Lembra-se de um final de tarde em que ficamos conversando por 1 hora no consultório? Contei-lhe quão desesperado e irresistivelmente eu se sentia atraído por Berta. A senhora contou que estava preocupada comigo, que era minha amiga, que não queria que eu me arruinasse. Depois segurou minha mão, como estou segurando a sua agora, e revelou que faria qualquer coisa, o que eu desejasse, para me salvar. Eva não imaginava quantas vezes, umas 100 vezes, revivi essa conversa.
Quanto tem significado para mim? Com que frequência tenho me arrependido de ter estado tão obcecado por Berta? E não respondi mais diretamente a você. Minha pergunta é... Talvez seja simplesmente... Foi sincera? Eu deveria ter respondido. Eva retirou a mão, colocou-a levemente no ombro dele e falou hesitante. Joseph, não sei do que está falando. Serei honesta. Fico constrangido em responder assim a sua pergunta, mas, considerando nossa antiga amizade, tenho que ser honesta. Joseph, não me recordo dessa conversa. 2 horas depois, Brouwer se viu acomodado em um assento de segunda classe de um trem para a Itália. Percebeu como fora importante para ele, naquele último ano, dispor de Eva como uma espécie de seguro. Ele contara com ela, sempre tivera certeza de que ela estaria ao alcance no momento da necessidade, como ela poderia ter se esquecido. Mas, Joseph, o que você esperava? Perguntou a si mesmo. Que ela estivesse congelada no armário, esperando que você abrisse a porta e a reanimasse? Você já tem 40 anos e dá de entender que suas mulheres existem independentemente de você. Elas têm uma vida própria, elas crescem, elas prosseguem com suas vidas, ficam mais velhas, travam novos relacionamentos. Somente os mortos não mudam. Somente sua mãe Berta está suspensa no tempo esperando por você. Inopinadamente, foi invadido pelo terrível pensamento de que não era apenas as vidas de Berta e de Eva que prosseguiriam, mas também a de Matilde, de que ela existiria sem ele, de que chegaria o dia em que cuidaria de outro. Matilde, sua Matilde, com outro homem, um osso duro de roer. Agora suas lágrimas fluíam. Ergueu o olhar para a valise no porta-bagagem. Ali estava ela, facilmente acessível, a alça metálica projetando-se oferecidamente em sua direção. Sim, sabia precisamente o que deveria fazer. Agarrar a alça, levantar a valise sobre a grade de metal da porta-bagagem, descer a valise, saltar na próxima estação, onde quer que fosse, tomar o próximo trem, de volta a Viena e se atirar à misericórdia de Matilde. Não era tarde demais. Certamente ela a acolheria. Mas imaginou a presença poderosa de Nietzsche bloqueando-o. Friedrich, como fui capaz de abrir mão de tudo? Que tolice ter seguido seu conselho. Você já abrira mão de tudo importante antes de chegar a me conhecer, Joseph. Por isso estava em desespero. Lembra-se de como lamentava a perda do rapaz infinitamente promissor? Agora nada tem, nada é tudo. De modo a se fortalecer, deve primeiro afundar suas raízes do nada e aprender a encarar suas mais solitárias solidão. Minha esposa, minha família, eu os amo, como pude deixá-los? Descerei na próxima estação. Você foge somente de si próprio. Lembre-se de que cada momento retorna eternamente. Pense nisto. Fugir de sua liberdade por toda a eternidade. Tem um dever para... Apenas um dever se torna quem você é. Torna-se forte. Senão, usará eternamente os outros para seu próprio engrandecimento. Mas, Matilde, meu juramento, meu dever para... Dever. Você perecerá dessas virtudes miúdas. Aprenda a se tornar cruel. Construa um novo eu sobre as cinzas de sua vida antiga. Durante todo o percurso até a Itália, as palavras de Nietzsche o perseguiram. Eterno retorno. A eterna ampulheta da existência virada de cabeça para baixo novamente, e novamente, e novamente. Desde que este pensamento tome conta de você, e prometo que o mudará para sempre. Você odeia esta ideia, ou adora. Viva de tal forma a adorar a ideia. A aposta de Nietzsche. Consuma sua vida. Morra no momento certo. A coragem de mudar suas convicções. Esta vida é sua vida eterna. Tudo começa 2 meses antes em Veneza. Agora era a cidade das gôndolas que estava retornando. Quando o trem atravessou a fronteira entre a Suíça e a Itália, conversas em italiano atingiram-lhe os ouvidos, seus pensamentos volveram da eterna possibilidade à realidade do amanhã. Para onde iria quando apiasse do trem em Veneza? Onde dormiria naquela noite? O que faria no dia seguinte? E no dia posterior? Como preencheria seu tempo? O que fizera Nietzsche? Antes da doença, este caminhava, pensava e escrevia. Mas essa era a maneira dele. Como? Primeiro, Brouwer sabia. Teria que ganhar a vida. O dinheiro em seu cinturão duraria apenas algumas semanas. Dali para frente, Max lhe enviaria apenas uma modesta ordem de pagamento mensal através do banco. Claro, estava que ele poderia continuar a clinicar. Ao menos 3 de seus alunos exerciam a medicina em Veneza. Não teria dificuldade em montar um consultório. Tampouco o idioma representaria uma barreira. Era dotado de bom ouvido, sabia um pouco de inglês, francês e espanhol, e captaria o italiano rapidamente, mas teria sacrificado tanta coisa simplesmente para reproduzir sua vida vienense em Veneza? Não. Aquela vida fazia parte de seu passado. Talvez um emprego num restaurante, devido à morte da mãe e à fragilidade da avó. Brouwer aprendera a cozinhar e muitas vezes ajudava no preparo das refeições da família.
Embora Matilde caçoasse dele e o expulsasse da cozinha quando ela não estava por perto, ele costumava rondar por lá para observar e orientar a cozinheira. Sim, quanto mais pensava a respeito, mais fortemente sentia que o trabalho em um restaurante poderia ser a coisa certa. Não apenas gerenciar e controlar o caixa. Queria tocar na comida, prepará-la, servi-la. Chegou tarde em Veneza e mais uma vez passou a noite num hotel ao lado da estação ferroviária. De manhã, uma gôndola o conduziu ao centro da cidade, onde caminhou e meditou durante horas. Muitos venezianos viravam para olhá-lo. Entendeu o porquê quando entreviu sua imagem refletida na vitrina de uma loja. Barba comprida, chapéu, colete, terno, gravata, tudo num preto assustador. Parecia um estrangeiro, precisamente um clínico vienense judeu abastado e de meia idade. Na noite anterior, na estação de trem, notaram um grupo de prostitutas italianas abordando possíveis clientes. Nenhuma se aproximara dele, e pudera. Teria que se livrar da barba e dos trajes funéreos. Paulatinamente, seu plano ganhou forma. Primeiro uma ida ao barbeiro e a uma loja de roupas para trabalhadores. Depois começaria um curso intensivo de italiano. Quizá após 2 ou 3 semanas começaria a explorar o negócio do restaurante. Talvez Veneza carecesse de um bom restaurante austríaco, ou mesmo austríaco-judaico. Afinal, observava várias sinagogas durante a caminhada. A navalha cega do barbeiro sacudia-lhe a cabeça de um lado para o outro, ao atacar-lhe a barba de 21 anos. Por vezes, cortava faixas de barba suavemente, porém, mais a miúde agarrava e puxava tufos resistentes, castanho avermelhados. O barbeiro era bruto e impaciente. E compreensível, pensou Brauer. 60 liras é muito pouco para o tamanho desta barba. Fazendo sinal para que fosse mais devagar, enfiou a mão no bolso e ofereceu ao rapaz 200 liras por um barbear mais tranquilo. 20 minutos depois, ao se mirar no espelho, rachado na barbearia, uma onda de compaixão pelo próprio rosto o inundou. As décadas depois que o vira pela última vez, esquecera-se da batalha com o tempo travada por baixo da escravidão de sua barba. Com o rosto à mostra, agora, viu que ela estava cansado e devastado. Apenas sua fronte se mantivera firme e estava resolutamente suportando sua pele facial frouxa, derrocada e flácida. Enorme fissura se estendia para fora de cada narina, separando as bochechas dos lábios. Rugas menores desciam de ambos os olhos. Dobras de goela de peru caíam de suas mandíbulas. E seu queixo, esquecera de que a barba ocultara a vergonha de seu queixo insignificante, o qual agora, ainda mais fraco, escondia-se timidamente da melhor forma possível sob o seu úmido lábio inferior pendente. A caminho de uma loja de roupas, Brauer observou os trajes dos transeuntes e decidiu comprar um paletó azul marinho curto e quente, botas resistentes e um grosso suéter listrado. Mas todos que passavam por ele eram mais jovens, o que trajariam as pessoas mais velhas. Onde estavam, afinal? Todos pareciam tão jovens. Como faria amigos? Como conheceria mulheres? Talvez uma garçonete do restaurante ou uma professora de italiano. Mas, pensou, não quero outra mulher. Jamais encontrarei uma mulher como Matilde. Eu a amo. Isso é doideira. Por que a deixei? Sou velho demais para começar tudo de novo. Sou a pessoa mais velha desta rua. Talvez aquela velhinha ali de bengala seja mais velha, ou aquele homem recurvado vendendo verduras. Subitamente sentiu-se zonzo. Mal conseguia ficar de pé. Escutou uma voz atrás de si. Joseph, Joseph? De quem seria? Soava familiar. Dr. Brauer. Joseph Brauer. Ué, ninguém sabe onde eu estou? Joseph, preste atenção. Farei uma contagem regressiva de 10 até 1. Quando eu chegar em 5, seus olhos se abrirão. Quando atingir 1, você estará totalmente acordado. 10, 9, 8. Conheço esta voz. 7, 6, 5. Seus olhos se abriram. Olhou para cima em direção à face sorridente de Freud. 4, 3, 2, 1. Você está totalmente acordado? Agora. Brauer se alarmou. O que aconteceu? Onde estou, Zig? Está tudo bem, Joseph. Acorde. A voz de Freud era firme, mas tranquilizadora. O que aconteceu? Espere só alguns minutos, Joseph. Tudo voltará ao normal. Viu que estivera deitado no sofá de sua biblioteca. Sentou-se. Voltou a perguntar. O que aconteceu? Você é que vai me dizer o que aconteceu, Joseph. Fiz exatamente o que mandou. Com Brauer ainda parando pasmo, Freud explicou. Não se lembra? Você me procurou ontem de noite e pediu que eu estivesse aqui às 11 desta manhã para ajudá-lo em uma experiência psicológica. Quando cheguei, você me pediu para hipnotizá-lo usando seu relógio como pêndulo.
Brower meteu a mão no bolso do colete. Está ali, Joseph, na mesma do café. Depois, lembre-se, você me pediu que o fizesse dormir profundamente e visualizar uma série de experiências. Você me disse que a primeira parte da experiência seria dedicada à sua despedida, de sua família, dos amigos, mesmo dos pacientes, e que eu deveria, caso parecesse necessário, dar sugestões como diga adeus ou você não poderá mais voltar para casa. A parte seguinte deveria ser dedicada ao estabelecimento de uma vida nova e eu deveria dar sugestões como vá em frente ou o que você pretende fazer em seguida. Sim, sim, Zig, estou acordando. Estou voltando ao normal. Que horas são? 1 da tarde de domingo. Você esteve hipnotizado por 2 horas, exatamente como planejamos. Logo, todos estarão chegando para o almoço. Diga-me exatamente o que aconteceu, o que você observou. Você entrou rapidamente em transe, Joseph, e na maioria do tempo permaneceu hipnotizado. Deu para ver que algum drama movimentado estava sendo representado, mas silenciosamente no seu próprio teatro interno. 2 ou 3. Parecia que você sairia do transe. Foi quando sugeri que você estava viajando e sentindo o balanço do trem e reclinasse a cabeça de volta na almofada da poltrona e dormisse profundamente. Cada vez isso pareceu funcionar. Não posso dizer muita coisa a mais. Você parecia muito infeliz. Algumas vezes chorou e 1 ou 2 vezes pareceu assustado. Perguntei se desejava parar, mas você acenou com a cabeça que não, de modo que continuei exortando-o a ir em frente. Falei em voz alta? Brower esfregou os olhos, ainda tentando despertar a si mesmo. Raramente. Seus lábios se moviam bastante, de modo que supus que estivesse imaginando conversas. Só consegui captar algumas palavras. Diversas vezes você chamou por Matilde e também escutei o nome Berta. Estava falando de sua filha? Brower hesitou. Como responder? Sentiu-se tentado a contar tudo a Zig, mas sua intuição o deteve. Afinal, Zig tinha apenas 26 anos e o encarava como um pai ou um irmão mais velho. Ambos estavam acostumados com tal relacionamento, e Brower não estava preparado para o desconforto de sua súbita alteração. Além do mais, Brower conhecia a inexperiência e a limitação do seu jovem amigo em questões de amor ou de sexo. Lembrou como recentemente o embaraçaria intrigar ao asseverar que todas as neuroses ontem no leito conjugal. Ademais, poucos dias atrás, Zig condenara indignado o jovem Stinlizer por seus casos eróticos. Que compreensão poderia esperar de Zig por um esposo de 40 anos apaixonado por um paciente de 21, especialmente diante da absoluta veneração de Zig por Matilde? Não, confiar nele seria um erro. Melhor falar com Max ou com Friedrich. Minha filha, não sei direito, Zig. Não me lembro, mas minha mãe também se chamava Berta, você sabia? É mesmo, esqueci. Mas ela faleceu quando você era muito novo, Joseph. Por que eu diria adeus para ela agora? Talvez eu nunca tenha realmente deixado partir antes. Creio que algumas figuras de adulto invadem a mente de uma criança e se recusam a sair. Talvez seja preciso forçar sua saída para que seja senhor dos próprios pensamentos. Interessante. Deixe-me ver o que mais você disse. Vi você dizer que não queria mais clinicar. Pouco antes de acordá-lo, disse que estava velho demais para começar tudo de novo. Joseph, estou ardendo de curiosidade. O que significa tudo isso? Brown escolheu suas palavras cuidadosamente. Eis o que posso lhe revelar, Zig. Está tudo ligado àquele professor Muller Zig. Ele me forçou a pensar sobre minha vida e percebi atingir um pouco em que a maioria de minhas escolhas ficaram no passado. Contudo, imaginei minha vida se tivesse feito outras opções, viver outra vida longe da medicina, da família, da cultura vienense. Assim, tentei uma experiência imaginária para sentir a libertação desses construtos arbitrários, para encarar a morfia, ou mesmo abraçar uma vida alternativa. O que você aprendeu? Ainda estou atordoado, preciso de tempo para ordenar as ideias. Uma coisa que me parece clara é a importância de você não se deixar viver pela própria vida. Senão, chegará aos 40 sentindo que não viveu realmente. O que eu aprendi, talvez a viver agora, de modo que aos 50 não relembre arrependido os anos em que fui um quarentão. Isso também é importante para você. Todos os que conhecem bem, Zig, percebem seus dons extraordinários. Eis o problema. Quanto mais fértil o solo, mais imperdoável é o fracasso em cultivá-lo. Você está diferente, Joseph. Talvez o transe o tenha mudado. Jamais conversou comigo deste jeito. Obrigado, sua fé me inspira, mas talvez me oprima também. Aprendi também, disse Brower, ou talvez seja a mesma coisa, não estou certo, que temos de viver como se fôssemos livres, ainda que não possamos escapar do destino. Temos que enfrentá-lo de cabeça erguida, temos que desejar que nosso destino aconteça, temos que amar nosso destino. É como se,
Alguém bateu à porta. Vocês dois ainda estão aí? Perguntou Matilde. Posso entrar? Brauer levantou-se rapidamente para abrir a porta e Matilde entrou com um prato de pequenas salsichas fumegantes, todas envolvidas por uma massa flogosa. Suas salsichas favoritas, Joseph? Apercebi-me esta manhã de que não as preparo para você há muito tempo. O almoço está servido. Max e Raquel já estão aqui e os outros estão a caminho. Zig, você vai ficar? Já arrumei o seu lugar. Seus pacientes esperarão por mais uma hora. Obedecendo a um aceno de Brauer, Freud deixou o aposento. Brauer abraçou Matilde. Veja bem, querida. É estranho que tenha perguntado se ainda estávamos aqui. Contarei para você sobre nossa conversa mais tarde, mas foi como se eu estivesse viajado a um lugar distante. Sinto-me como se estivesse afastado por muito tempo, tendo retornado agora. Que bom, Joseph. Levou sua mão à face do esposo e afagou a barba dele afetuosamente. Fico feliz em recebê-lo de volta. Senti a sua falta. Foi um almoço modesto para o padrão dos Brauer, com apenas 9 adultos à mesa. Os pais de Matilde, Ruth, outra das irmãs de Matilde, com seu marido Mayer, Raquel e Max e Freud. As 8 crianças se sentaram em uma mesa separada no foyer. Por que não para de me olhar? Murmurou Matilde para Brauer, ao levar embora uma grande terrina com sopa de batatas e cenouras. Está me deixando envergonhada, Joseph, sussurrou mais tarde, ao servir a grande travessa de língua de vitela com passas cozida no vapor. Pare, Joseph, pare de me encarar, protestou novamente ao ajudar a esvaziar a mesa antes de trazer a sobremesa. Mas Joseph não parou, como que pela primeira vez esquadrinhou o rosto da esposa. Doeu perceber que ela também era uma combatente na guerra contra o tempo. Não se viam fissuras em suas bochechas. Recusara-se a permitir isso, mas não conseguem defender todas as frentes, e um pequeno enrugamento lhe sobressaía dos cantos dos olhos e da boca.